Tenho que agradecer o convite da OAB Federal e também da OAB Seccional do Rio de Janeiro. Já está no Rio de Janeiro falando sobre arbitragem e direito societário. Na verdade, o tema arbitragem e direito societário, para mim, é um tema que me dá bastante prazer de debater, seja porque foi o tema do meu mestrado, que já fazem 12 anos, seja porque o tema arbitragem e direito societário é uma realidade hoje no nosso cenário de solução de controvérsias empresariais, e, portanto, a arbitragem, que há 12 anos atrás ainda tinha discussões acerca da sua constitucionalidade, hoje, quando nós falamos de arbitragem no direito societário, nós não precisamos mais transpor o obstáculo da constitucionalidade, a arbitragem já é conhecida no meio do direito e, sobretudo, vem sendo bastante utilizado quando nós falamos de controvérsias na área do direito societário. Eu gostaria de começar falando em arbitragem no direito societário, ou seja, aplicar o Instituto da Solução de Controvérsias na via arbitral ao direito societário, para falar um pouco da motivação de utilizar a arbitragem no direito societário. Na verdade, uma das principais motivações para a opção da parte contratante, dos associados, seja sócios, sejam acionistas, para fazer incluir, seja no Estatuto Social, seja no acordo de acionistas, a arbitragem como forma de solução de controvérsia, essa motivação ela está colocada em pelo menos 5 questões. A primeira delas, e talvez a mais importante, é uma questão de custo de transação. Quando nós falamos na celebração de um contrato, seja de um investimento que vai ter forma societária através de uma SPE, seja na organização de uma sociedade anônima, nós estamos preocupados, sobretudo, com celeridade na resolução da controvérsia. E, portanto, uma decisão que chegue a destempo, uma forma de solução de controvérsia que não seja eficaz, algo que não consiga atender à dinâmica quase que frenética das relações societárias, comerciais, empresariais no dia de hoje, é uma decisão que pouco interessa. Talvez, relembrando Carmelucci, uma decisão que seja uma decisão a destempo é uma decisão injusta. E, portanto, a arbitragem se insere nesse contexto. Quando nós falamos de uma controvérsia societária, quando nós falamos de um investimento que se reveste da forma societária, a resolução de controvérsia precisa ser imediata. E essa resolução, de forma célere e, sobretudo, segura pela arbitragem, faz com que a parte contratante tenha uma opção que não está vinculada apenas sob o ponto de vista jurídico, mas, sobretudo, com o custo de transação. Quanto custa para resolver a controvérsia, quanto custa para tomar a decisão de investimento ou desinvestimento em determinado empreendimento. Portanto, a arbitragem no direito societário, na primeira aproximação, tem como fundamento uma questão ligada ao custo de transação. Como segundo justificativa, nós temos uma questão de celeridade. A arbitragem, ela proporciona a celeridade não a partir de uma visão de um processo apenas rápido, mas, sobretudo, porque posso escolher o julgador, alguém disponível para julgar aquela controvérsia. Além da celeridade, eu acrescento a especialização do julgador. Além de eu escolher o julgador, eu posso escolher aquele que melhor conheça da matéria e, sobretudo, tenha uma expertise, seja um conhecimento horizontal, por exemplo, societário, imobiliário, um conhecimento específico no que diz respeito à matéria de fundo que deu origem àquela controvérsia societária e não apenas um profissional da área societária, por exemplo. E, portanto, essa flexibilidade na escolha do jogador e, sobretudo, uma escolha bem feita com um profissional com grande especialização faz com que a celeridade almejada seja atingida de forma muito mais tranquila do que simplesmente um processo corrido. Não queremos uma decisão rápida, sem observância do contraditório e ampla defesa, gostaríamos de uma decisão rápida e com uma excelente qualidade, fruto de uma boa escolha de um árbitro especializado. Como quarto requisito ou justificativo para se ter arbitragem em direito societário, eu acho que a questão da confidencialidade também é determinante para se falar em arbitragem em direito societário. Muitas vezes um conflito societário revelado ao mercado faz com que eu não tenha, ao final, apuração de haveres, mas sim discussão acerca de uma massa falida e, portanto, arrecadação de bens, porque o negócio, uma vez tornado público o conflito para o mercado, faz com que aquele negócio perca a sua atratividade, perca o seu valor.
E, portanto, a confidencialidade nas relações societárias e nos conflitos, e, sobretudo, na resolução desses conflitos societários, faz com que a arbitragem também seja algo importante, sobretudo na escolha, no momento em que tudo são flores, no momento que eu estou ali fazendo um contrato de sociedade. E, por fim, uma questão referente a um aspecto econômico. Quando eu falei do custo de transação, nós estamos falando de quanto custa resolver a demanda. Quando eu falo do aspecto econômico, eu trago novamente essa questão, não na perspectiva puramente financeira. A arbitragem certamente será mais cara no que diz respeito ao dispêndio de capital que a solução perante o Poder Judiciário. Por quê? Porque eu estarei remunerando o árbitro, coisa que nós não temos como custo direto no Poder Judiciário. Quando, por vezes, falo de uma arbitragem institucional perante uma Câmara, também remunerando via taxa de administração esse centro de arbitragem. E, portanto, quando nós falamos que a arbitragem no direito societário pode ser melhor sob o ponto de vista econômico, não estou falando de dispêndio de dinheiro, mas estou falando de uma equação de dispêndio de dinheiro versus tempo. Né? Se nós verificarmos a possibilidade de ter uma solução por um árbitro especializado, por alguém que tenha disponibilidade num curto espaço de tempo, certamente as partes estarão dispostas, resguardadas, sobretudo, a confidencialidade, e gastar um pouco mais. E, portanto, esse fator pode ser um fator decisivo quando a gente insere a arbitragem num contrato de sociedade, seja num contrato parasocial, ou seja, que não seja um estatuto social, um acordo de sócio, por exemplo, seja em outros contratos de natureza societária, consórcio, sociedade de conta de participação, uma série de outros instrumentos que hoje são veículos de investimento, nós bem sabemos. Por isso a importância da arbitragem no direito societário. Se nós formos falar de arbitragem no direito societário, sob o ponto de vista da historiografia no Brasil, nós vamos ver que a arbitragem no direito societário talvez seja o ramo do direito que primeiro previu a arbitragem. A arbitragem está prevista no direito brasileiro desde o Código Comercial de 1850. Já no Código Comercial de 1850 se previa a arbitragem no direito societário e mais ainda, de 1850 a 1866, no Brasil, a arbitragem era obrigatória, ou seja, não havia possibilidade de resolução perante o Poder Judiciário, o que, na perspectiva da Constituição de 1988 hoje, seria inconstitucional, já que a arbitragem só é possível se houver consentimento de ambas as partes, seja previamente, no momento da celebração da cláusula compromissória, seja posteriormente, quando não há previsão da cláusula, na celebração do compromisso arbitral. Mas no Brasil, naquele momento em que o Brasil ainda carecia de organização judiciária, o legislador de 1850 houve por bem, de 1850 a 1866, depois veio uma lei revogando, prever a arbitragem como obrigatória. Todos os conflitos envolvendo partes de uma sociedade seriam resolvidos por árbitro, o Poder Judiciário não seria competente ou não haveria jurisdição estatal para tanto. Esse fato histórico é importante para que a gente faça a seguinte pergunta: por que a arbitragem no direito societário, especificamente, só tem o seu crescimento, o seu interesse agora nos anos 2000, final dos anos 90? Na verdade, a história da arbitragem no direito societário se confunde com a própria história do Instituto da Arbitragem. Sem a evolução da Lei 9.307 de 96, tornando a cláusula compromissória obrigatória, pacta sunt servanda, ou seja, as partes que celebram a cláusula compromissória são obrigadas, ainda que não queiram no momento do surgimento do conflito, a se submeter ao juízo arbitral. Eu não tinha a possibilidade de ter verdadeiramente uma arbitragem no âmbito interno do direito brasileiro. Portanto, a Lei 9.307 de 96 é um marco importantíssimo no ressurgimento da arbitragem no Brasil, em especial na arbitragem no direito societário. Por quê? Porque o conflito societário, ele quase sempre está no momento posterior à celebração da cláusula compromissória, já que no momento da celebração da sociedade, a convergência de interesse, a convergência de visões do negócio é inequívoca. Os conflitos estão um pouco mais à frente. E se a cláusula compromissória não vincular as partes, provavelmente aquela que sabe perder, sabe que certamente perderá, ela vai procurar uma outra via, um pouco menos célere, talvez para que possa lá na frente fazer um bom acordo. Portanto, a partir do momento que a arbitragem com a Lei 9.307 de 96 e, sobretudo,
com a decisão do Supremo Tribunal Federal em 2001, tornando constitucional a arbitragem, faz com que no âmbito societário também nós tenhamos uma verificação de um maior número de cláusulas compromissórias societárias. Mas essa transposição da arbitragem para o mundo societário não é uma transposição das mais fáceis. Se por um lado nós trazemos da arbitragem as lições do Supremo Tribunal Federal dizendo do princípio da voluntariedade, da necessidade de manifestação das partes para que haja a arbitragem de forma vinculativa, seja no momento da cláusula compromissória, seja no compromisso arbitral. Por outro lado, nós trazemos para o ambiente societário em que a vontade não é apenas a vontade do sócio, mas também eu tenho uma vontade social. Eu trago a arbitragem para um ambiente contratual em que eu não tenho uma teoria do contrato clássico, mas eu estou diante de um contrato plurilateral. Uma somatória de vontades que é resultante de uma vontade diversa, a vontade da pessoa jurídica, e, portanto, como é que eu vou compatibilizar o exercício do direito de ação, o direito personalíssimo, exercido perante o Poder Judiciário, salvo manifestação em contrário, no sentido de querer a arbitragem, com a vontade social prevista em um estatuto. E, portanto, essa compatibilização de trazer a arbitragem para um ambiente societário requer algumas reflexões, é disso que eu vou tratar. Vou tratar primeiro dessas questões mais difíceis e talvez um pouco espinhosas de trazer a arbitragem para o direito societário, algumas delas já vencidas pela nossa jurisprudência, pela nossa doutrina, e depois alguns aspectos absolutamente práticos. Se nós estamos tratando do contrato de sociedade como um contrato plurilateral, nós estamos falando que os atores de uma possível cláusula compromissória são diversos. Sejam os associados lato sensu, sócios, acionistas, também administradores, às vezes administradores não sócios, não acionistas, e a própria sociedade. E, portanto, o melhor instrumento para se prever a cláusula compromissória, indubitavelmente, é um instrumento de constituição ou um instrumento originário daquela sociedade, seja o estatuto social, seja o contrato social, seja o estatuto de uma associação, seja o contrato de consórcio. Mas nem sempre isso é possível, e por vezes nós vamos achar a arbitragem societária prevista em outros instrumentos, como um acordo de acionista, prevista em um contrato de investimento firmado por todos os sócios da futura empresa, e, portanto, essa compatibilização entre jurisdição estatal e jurisdição arbitral há que ser bastante verificada e com redobrada atenção pelo advogado que vai cuidar desses instrumentos. É importante dizer que nós estamos diante, falando de arbitragem no direito societário, diante do mesmo teste que nós temos lá na arbitragem, quando nós falamos da parte geral. Arbitrabilidade objetiva e arbitrabilidade subjetiva. Objetiva é o que poderá estar submetido à arbitragem no direito societário e, subjetivamente, quem estará vinculado à cláusula compromissória. Quando nós falamos de o que está subordinado à cláusula compromissória e o que está subordinado a uma futura arbitragem no direito societário, nós temos uma questão importante a trazer à apreciação dos senhores, que é exatamente a contraposição entre aquilo que está previsto de forma literal no instrumento societário, as normas que estão no contrato social e aquilo mais amplo que nós denominamos affectio societatis, ou todo aquele emaranhado de acordo, às vezes não escritos, que fazem com que aquelas partes se associem para explorar economicamente qualquer empreendimento. E, portanto, quando nós falamos do aspecto objetivo da cláusula compromissória, não só no Brasil, mas sobretudo no exterior, onde nós já temos uma experiência maior na arbitragem no direito societário, nós temos hoje uma posição quase que unânime, entendendo que a arbitragem no direito societário, ou seja, a previsão da cláusula compromissória no Estatuto, abrange não apenas o conflito a respeito das cláusulas específicas daquele Estatuto, mas todo e qualquer relacionamento das partes signatárias, ou seja, dos associados, a propósito daquela sociedade. E, portanto, eu posso ter uma divergência, por exemplo, sobre o cumprimento de um plano estratégico de uma sociedade. Eu posso ter
uma divergência a respeito do cumprimento de uma norma de conduta daquela sociedade, e não é pelo fato de não haver cláusula compromissória lá naquela norma específica que não será possível resolver por arbitragem. Havendo cláusula compromissória societária, o espectro objetivo abrange todo e qualquer conflito, repito, que envolva o relacionamento desses sócios, desses acionistas, a respeito daquela sociedade. Nesse sentido, nós não podemos esquecer que a Lei 6.404 de 76, a Lei das Sociedades Anônimas, numa reforma em 2001, trouxe no seu artigo 109, parágrafo 2º, um incentivo a se adotar a arbitragem no direito societário. Lá no parágrafo 3º, melhor dizendo, do artigo 109, diz, e aqui abro aspas para ler, o Estatuto da Sociedade pode estabelecer que as divergências entre acionistas e a companhia ou entre acionistas controladores e acionistas minoritários poderão ser solucionadas mediante arbitragem nos termos em que especificar. Na minha opinião, não era nem necessário que a Lei 6.404 tivesse um dispositivo quase que programático, dizendo que é possível prever a arbitragem. Com o arcabouço que já temos na Lei 9.307 de 96, já seria absolutamente suficiente e necessário para que a gente pudesse tratar a arbitragem no direito societário. Mas o legislador, em 2001, numa reforma da Lei 6.404, optou por fazer essa previsão na lei, talvez para incentivar o uso, principalmente no âmbito das sociedades anônimas. Essa previsão, no artigo 109, parágrafo 3º da Lei 6.404, terminou também com algo quase que superado no direito brasileiro, mas a gente tinha aqui a colar uma voz dissonante, no sentido de haver uma autorização legal, um permissivo legal para a arbitragem no direito societário. Ora, se se trata de direitos patrimoniais disponíveis e as partes são capazes, absolutamente possível prever a arbitragem em qualquer tipo de contrato, não seria no contrato de sociedade, que isso não seria possível. Mas, até mesmo no que diz respeito ao aspecto legal, hoje nós temos essa autorização. E por que essa previsão lá em 2001, num cenário em que a arbitragem vinha se ressurgindo desde 96? Justamente porque a realidade do direito societário brasileiro, a partir dos anos 90, vem sofrendo extraordinária modificação e, na minha opinião, extraordinário avanço. Nós saímos de uma empresa quase sempre fundada em um núcleo familiar de dono único para um controle difuso. Nós saímos de empresas quase sempre com um único CNPJ, um único estabelecimento para grupos empresariais, para associação com capital estrangeiro e, portanto, uma flexibilidade societária vertiginosa e que exige, para tanto, uma maior atenção na forma de solução de controvérsia. Por quê? Agora sim, em que eu não tenho apenas sócios majoritários, o chefe de uma família para resolver toda e qualquer controvérsia, e para quase nunca haver a questão do conflito, nós estamos diante agora de uma realidade conflituosa e benéfica, sobretudo, para o desenvolvimento de empresas. Quanto maior debate entre os acionistas, quanto maior vontade de ter a maioria nas deliberações para que eu possa crescer no empreendimento, melhor para aquela empresa. Quanto mais nós tivermos o controle único, nós teremos ali uma empresa de um único dono, que se não tiver ali uma visão muito empreendedora, aquela empresa não avança. A realidade brasileira societária é outra, e a arbitragem vem exatamente nesse pacote de modernização e, sobretudo, de maior utilização do direito societário no Brasil. Mas quando nós falamos da utilização da arbitragem no direito societário, nós temos logo de cara duas questões que me parecem importantes de serem tratadas. A primeira é a inclusão da cláusula compromissória em uma sociedade que não tinha a previsão de arbitragem. Uma sociedade que tinha a famosa cláusula de foro no final do seu contrato social ou do seu estatuto e que a maioria resolve deliberar pela inclusão dessa cláusula compromissória, passando a partir daí a forma de solução de controvérsia para os conflitos societários ser a arbitragem. A pergunta que se coloca quanto a esse primeiro aspecto é: como é que fica a situação daquele acionista que, intimado a comparecer na deliberação social de inclusão da cláusula compromissória,
não comparece. Ou ainda, comparecendo, vota contra a inclusão da cláusula compromissória no Estatuto Social. Estaria esse acionista que não manifestou expressamente o direito, a vontade de incluir a cláusula compromissória no contrato social, estaria ele vinculado à cláusula compromissória num possível e futuro conflito? Ou não, essa deliberação societária, que não foi por unanimidade, faria com que eu tivesse duas realidades societárias. Uma, daqueles que querem a arbitragem e quando tiver conflito utilizarão a arbitragem, e aqueles que não estão vinculados à cláusula que poderiam ir ao Poder Judiciário. Essa questão é a questão que a gente costuma dizer que é a porta de entrada da arbitragem no direito societário em todos os países que adotaram com êxito a arbitragem no direito societário. Essa questão vem sendo debatida no direito brasileiro de forma vigorosa. E nós temos uma corrente, que eu diria, majoritária, de forma expressiva, entendendo que, nesse caso, a vontade que deve prevalecer é a vontade social. E, portanto, se naquela coletividade houve a decisão de que a forma de solução de controvérsias é a arbitragem, ainda aqueles que divergiram da inclusão da cláusula compromissória estarão vinculados à futura arbitragem, mesmo que tenham manifestado a sua vontade em sentido contrário. Nesse caso, não está se falando da vontade pessoal de um associado, mas sim da vontade social. E o fundamento para se vincular todos os acionistas, ainda aqueles que divergiram ou não compareceram ao conclave, é exatamente o perfil assumido, assinado e assegurado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da constitucionalidade da arbitragem. O julgamento 5206, homologação de sentença estrangeira pelo Supremo Tribunal Federal em 2001, ele é paradigmático quando nós falamos de direito societário, com a arbitragem sendo aplicável. Por quê? Porque lá se assumiu que a arbitragem tem natureza jurisdicional. E, portanto, quando eu opto pela arbitragem, eu não estou perdendo nem 1 milímetro do exercício do meu direito de ação. O meu direito de ação público, subjetivo e incondicionado a uma sentença séria e justa será assegurado, observado o contraditório e ampla defesa, também no âmbito da arbitragem. E, portanto, não significa perda alguma ao acionista que divergiu da maioria se submeter à arbitragem, porque rigorosamente o seu direito de ação estará assegurado. Essa corrente majoritária, no que diz respeito à doutrina, e também já com alguns precedentes judiciais, vou fazer referência a ele, vem se contrapondo a uma corrente minoritária que no primeiro momento teve a manifestação do professor Modesto Carvalhosa, dizendo que, na verdade, o acionista que divergiu, ele não se vincula à cláusula compromissória societária, no fundamento de que aquilo se tratava de um pacto parasocial e, portanto, a ele não se vincula se não fizer referência expressa. Essa referência do professor Modesto Carvalhosa, focada muito no direito societário e sem uma visão, data máxima vênia, uma visão jurisdicional da arbitragem, fez com que, durante algum tempo, dada o respeito que nós, do direito societário, temos ao professor Modesto Carvalhosa, fizesse com que essa questão viesse muito à baila. Tanto a questão ainda está, de alguma forma, nos bancos das faculdades em discussão e, de alguma forma, também pela doutrina, que a recente comissão que cuidou de um projeto de lei para reformar a lei de arbitragem, cuidou da arbitragem no direito societário. E, nesse caso, a comissão acabou sugerindo, naquilo que veio a se converter o projeto de lei do Senado, já aprovado pelo Senado e atualmente na Câmara, aprovou uma inclusão de um artigo de número 136A na Lei 6.404 de 76, para prever que no direito brasileiro a inclusão de cláusula compromissória no Estatuto far-se-á por votação por maioria absoluta e, mais do que isso, com direito de recesso. O Brasil optou, ao invés de fazer o debate, que, na minha opinião, um ótimo debate,
da arbitragem enquanto sua natureza jurisdicional e, sobretudo, a dispensar qualquer cogitação de quórum ou direito de recesso, nós fizemos a opção, e provavelmente será transformado em lei, o dispositivo legal que prevê que a inclusão de cláusula compromissória naquela sociedade que não prevê a arbitragem será por quórum qualificado, maioria absoluta, e mais do que isso, terá direito de recesso na forma do artigo 45. Só não dará direito de recesso quando a inclusão da cláusula compromissória se fizer na antessala de uma abertura de capital ou então com companhia já aberta, porque aquele que divergir e não quiser permanecer naquele grupo poderá ter a liquidez através da venda das suas próprias ações, seja dali a pouco, seja pela própria sociedade que já tem o capital aberto. A opção que fizemos no anteprojeto de lei, não obstante sigamos alguns exemplos como a Itália, como a Espanha, na minha opinião, poderíamos fazer um pouco mais à frente, esperar aquilo que já vem sendo solidificado pela doutrina e pela jurisprudência. Tenho aqui um precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no caso 1.0024.08 de 2008, 071.0759. Esse caso, esse precedente do Tribunal de Justiça de Minas, é, na minha forma de ver, irretocável sobre a análise da arbitragem enquanto método jurisdicional de solução de controvérsia. A dizer que o que vale é a decisão da maioria. Uma vez definida por maioria a inclusão da cláusula compromissória, ela dará ensejo à vinculação de todos os acionistas e não apenas aqueles que aprovaram. Ainda a respeito do projeto de lei, daquilo que está por vir, é importante dizer que a aprovação da inclusão da cláusula compromissória só terá eficácia no prazo de 30 dias subsequente, justamente o prazo para o exercício do direito de recesso, deixando claro que a divergência daquele que está se retirando da sociedade, por exemplo, na sua apuração de haveres, do valor do exercício do recesso, não está subordinado à arbitragem. Portanto, vale a regra antiga. Nós temos um segundo ponto interessante no que diz respeito à aplicação da arbitragem no direito societário, que é exatamente o caso daquele que compra uma ação, por exemplo, uma ação em companhia aberta, de uma companhia que tem cláusula compromissória. Ele não participou do conclave societário que aprovou a cláusula compromissória, ele estaria vinculado àquela arbitragem prevista nos seus estatutos. Essa questão no direito brasileiro ainda não foi enfrentada sob o ponto de vista jurisprudencial, mas a doutrina nesse ponto é unânime. Nós não temos dúvida que aquele que faz a opção de fazer parte de uma sociedade, de um conjunto de pessoas disciplinadas por uma norma específica, o contrato social, ele está fazendo a opção de se submeter à forma de solução de controvérsia daquela comunidade, daquela sociedade. Nesse sentido, senhores, é importante anotar que nas jornadas de direito comercial do Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, lá perante o STJ, no ano de 2012, foi aprovado o enunciado 16, que tem exatamente esse teor, dizendo que aquele que faz a opção por adquirir participação societária em uma sociedade que prevê a arbitragem como forma de solução de controvérsias societárias está vinculado à cláusula compromissória. Nós temos ainda uma outra questão bastante interessante, que é a questão envolvendo os administradores. Sejam eles administradores acionistas, sejam eles administradores não acionistas, não sócios. A pergunta é, a cláusula compromissória societária vincula o administrador? Os atos de administração que não se confundem com os interesses dos sócios, dos associados? Essa questão é uma questão, no mínimo, espinhosa. Sob o ponto de vista daquele administrador associado, sócio ou acionista, não tenho dúvida em afirmar que ele está vinculado à cláusula compromissória, porque aqui não existe chapéu diferente para situações distintas. Se para os conflitos que interessam ao sucesso da sociedade eu elegi a arbitragem, quanto mais quando eu ou o meu sócio estão exercendo os atos que levam a esse sucesso.
No que diz respeito ao administrador não acionista ou não associado, ainda remanesce alguma controvérsia que, na minha opinião, tende a se dissipar. Primeiro, pela questão da organicidade da sociedade, ou seja, aquele administrador, quando assume, no seu termo de posse, o munus de exercer a administração daquela sociedade, ele está, na verdade, declarando que vai se submeter às regras daquela sociedade. E mais do que isso, quando eu estou falando de órgãos administrativos, é a administração em prol daquela sociedade. Mas no que diz respeito aos administradores não acionistas, a minha recomendação aos colegas advogados é de termos máxima atenção, seja na redação da cláusula compromissória, para deixar claro que a cláusula compromissória envolve associados, sociedade e também seus administradores, já que a redação do artigo 109, parágrafo 3º da lei não faz referência aos administradores, e também no termo de posse, sobretudo naqueles administradores de sociedade anônima, uma referência expressa à concordância com o estatuto e, se possível for, uma cláusula compromissória por referência, por remissão, aderindo expressamente à cláusula compromissória societária. Mas tenho para mim, e firmo aqui a minha opinião, que aquele administrador não acionista, ainda que não tenha aderido expressamente, pelo simples fato de ter assumido a administração da sociedade, estaria abrangido pela cláusula compromissória societária. Mas é muito bom que não tenhamos essa discussão pré-arbitral, pré-litígio, já uma exceção à arbitragem, no momento em que nós tivermos um conflito societário. E é óbvio que todo conflito societário passa pelo administrador, passa pelo ato do administrador e, às vezes, pela responsabilidade desse próprio administrador. Uma outra questão que me parece importante nesse rápido passar pela arbitragem no direito societário é fazer referência de novo à arbitragem como forma jurisdicional de solução de controvérsia e chamar a atenção para a previsão do Código Civil, Código de 2002, no que diz respeito à exclusão de sócio. Nós bem sabemos que os artigos 1030 e 1085 do Código Civil de 2002 criaram um sistema bastante interessante no que diz respeito à exclusão de sócio por justa causa. No artigo 1030, falando que se não houver previsão, essa exclusão se faz judicialmente, portanto, o procedimento de exclusão é judicial, e o artigo 1085 dizendo que se houver a previsão de exclusão não judicial, o controle se faz perante o Poder Judiciário. A pergunta é, havendo cláusula compromissória no instrumento societário dessa sociedade, o controle ou a exclusão pode-se fazer por arbitragem? Na minha opinião, sim, não obstante, o Código Civil fale ou utiliza o vocábulo judicialmente. Sabemos que a redação do nosso Código de 2002 é o texto base de 1975, quando o projeto de lei começou a ser gestado, e nós sabemos que a realidade da arbitragem era outra. Na minha opinião, é absolutamente possível que a exclusão de sócios se faça por arbitragem, havendo previsão da exclusão e, sobretudo, do controle jurisdicional no Estatuto Social. Um outro tema que também gostaria, aí, passando para a parte mais prática, no que diz respeito à arbitragem no direito societário, é falar um pouquinho de como trabalhar essa arbitragem havendo conflito. Uma questão sempre grave, questão dos custos da arbitragem e o acionista minoritário. Né? Como é que nós tratamos o acesso à jurisdição, e aí não falo acesso ao Poder Judiciário, o acesso à possibilidade de ter uma sentença de mérito mediante contraditório e ampla defesa, como é que isso fica tratado quando a parte não consegue ter acesso à jurisdição excluída, à jurisdição arbitral. Essa questão, no que diz respeito ao direito societário, ela ganha contornos um pouco distintos. Primeiro, numa pesquisa que fiz rápida, e isso confesso aos senhores que estou em vias de avançar nessa pesquisa, são raríssimos os casos de concessão de assistência judiciária gratuita em conflitos societários no Poder Judiciário.
justamente porque o fato de eu ser acionista já denota uma capacidade econômica para tanto. Mas ainda que assim admitamos que é impossível haver, que seja possível, e de fato um acionista que não tenha condição de arcar com a arbitragem. Nós temos aqui as soluções que estão previstas na prática da arbitral, independentemente de ser no direito societário, a possibilidade da parte contrária arcar com os custos e até mesmo de ter financiamento de terceiro. Eu posso pegar dinheiro para pagar a arbitragem até que eu tenha a decisão a meu favor. Mas gostaria de lançar aos senhores aqui uma ideia bastante interessante e já utilizei em pelo menos uma operação societária de que participei, em que houve pelas partes uma constituição de um fundo social. Ou seja, um fundo societário, se convencionou guardar um valor, uma quantia em dinheiro que vai sendo guardado no fundo, igual à reserva legal que nós temos na lei de SA, para que esse fundo financie uma futura arbitragem, se ela existir. E, portanto, havendo a arbitragem, os custos da arbitragem seriam bancados pela própria sociedade, sendo ela parte ou não, sendo ela interessada ou não, como uma forma de se garantir que as controvérsias ali não abalarão de forma alguma o projeto maior daquela sociedade. Portanto, a constituição de um fundo social, no caso da arbitragem do direito societário, pode ser algo diferente. Uma outra questão que eu gostaria também de abordar é a possibilidade da cláusula compromissória ser abusiva. E aqui chamo a atenção dos colegas. Não é na cláusula compromissória que eu terei diferenciação de acionista majoritário para minoritário. Não caiam na tentação da redação de uma cláusula compromissória dizendo, por exemplo, que o árbitro será escolhido pelo acionista que tiver maior número de ações. É isso? Ou ainda, havendo uma pluralidade de árbitros, que a maioria de árbitros será eleita conforme a participação societária daqueles que estão em conflito. Não é verdade. Aqui, os princípios que regem a arbitragem são os princípios processuais e, portanto, aqueles que garantem a isonomia das partes no âmbito da solução de controvérsia. E, portanto, qualquer tentativa em tornar a cláusula compromissória favorável ou mais favorável a uma das partes pode significar, desculpa a expressão, dar um tiro no pé. E, portanto, não ter arbitragem de forma alguma, porque aí sim, aquele que não tinha motivo para reagir contra a arbitragem terá um ótimo motivo para ir ao Poder Judiciário e se colocar contra a arbitragem no direito societário. Um outro tema também bastante interessante diz respeito à arbitragem e à confidencialidade. Nós bem sabemos que em algumas companhias, sobretudo as companhias abertas, a questão da transparência ela tem uma conotação importante, inclusive sendo regulamentada pela Instituição Normativa CVM 358, quando nós falamos de fato relevante, e lá está a obrigação do administrador de dar a conhecer a todos os acionistas de qualquer fato que possa, de alguma forma, intervir na sua decisão de comprar ou de vender aquele valor mobiliário. E, portanto, como é que fica a confidencialidade da arbitragem versus a transparência indispensável na companhia aberta? Me parece que, nesse caso, nós estamos diante de um falso conflito. Nós, hoje, convivemos muito bem com a transparência nas sociedades anônimas de capital aberto, sobretudo, com as notas explicativas de balanço, com a síntese dos litígios, sem em nenhum momento causar qualquer furor judicial que vá lá buscar cópia, informações e que quebre eventualmente aquele sigilo da arbitragem, mas é lógico que quando nós estamos falando de um conflito societário, os demais partícipes daquela sociedade, os demais associados, têm o direito a ter uma comunicação precisa e completa de qual é o conflito, qual é o direito que está sendo discutido, quais são os valores envolvidos, quais são os árbitros, quais são os advogados da parte, sem que com isso torne qualquer informação mais ou menos relevante para aquela arbitragem.
Obviamente que o mercado saberá que há o conflito societário, mas não precisa saber de todos os detalhes desse conflito, e me parece que o sigilo da arbitragem continua tendo o seu papel importante na arbitragem no direito societário, mesmo nas companhias abertas. Obviamente que aqui com granos sales no dever de informar versus a confidencialidade. Um tema que eu também gostaria de chamar a atenção na arbitragem no direito societário é para a participação da sociedade ou não. Esse tema é um tema que não é da arbitragem, é do contencioso societário. Nós, advogados da área societária, quem milita do contencioso sabe que muitas vezes eu vou tratar de uma dissolução, quero saber se a sociedade é parte, se não é parte, se a sociedade será citada, não será citada, e como é que nós tratamos disso. Aqui na arbitragem a questão ganha uma coloração especial. Por quê? Porque me parece ser indispensável que a sociedade, naquilo que não for ato tipicamente societário dela, por exemplo, o estatuto, que ela seja interveniente. Portanto, eu estou falando do acordo de acionistas. Né? Seria de todo bom, e aí fica aqui a minha recomendação aos colegas advogados, né? Que nos acordos de acionista, a sociedade, principalmente naqueles acordos de acionista em que há 100% do capital, que a sociedade também seja interveniente, evitando assim que alguns conflitos sociedade-associado, e não apenas entre sócios, nós tenhamos uma discussão da extensão subjetiva, ou seja, se aquela cláusula abrange a sociedade ou não. Eu tenho para mim, não gostaria de enfrentar essa questão pelo tempo que isso gastará, e provavelmente eu perderei tudo aquilo que é bom da arbitragem, a celeridade, por exemplo, mas tenho para mim que, se levado uma questão dessa ao Poder Judiciário, certamente o Poder Judiciário daria uma resposta muito positiva, uma resposta em que diria claramente, olha, se a arbitragem é a propósito da sociedade, a sociedade, quando interessada, deverá ser parte daquela cláusula compromissória, porque querida lá na origem pelas partes no instrumento societário. Mas quando a arbitragem é apenas num acordo de acionista, isso me parece ser muito importante. Derivando do acordo de acionistas, vamos falar um pouquinho de contratos encadeados, grupos de sociedade e outras questões. Aqui, uma questão também de atenção dos advogados da área societária. Não há questão mais delicada para um advogado de contencioso de verificar que contratos interligados, que precisam ser discutidos em um único foro, ora tem cláusula compromissória, ora tem poder judiciário como jurisdição estatal eleita e, por vezes, cláusulas compromissórias elegendo centros de arbitragem distintos. Essa compatibilização entre a forma de solução de controvérsia daquela sociedade, sobretudo quando ela tem controladas, quando ela tem sociedades ligadas de alguma forma, é de fundamental importância para que eu dê coesão àquela forma de solução de conflitos e não tenhamos que nos valer de uma doutrina também absolutamente pró-arbitragem estrangeira, que fala da extensão da cláusula compromissória a partes não contratantes, mas envolvidas economicamente, né? Notadamente quando eu tenho uma holding que controla uma sociedade de propósito específico, às vezes vazia para o empreendimento, lá tem arbitragem, mas que não vincula a holding, é óbvio que naquela demanda eu quero que a holding seja vinculada, e, portanto, essas questões que geram problema lá na ponta, no contencioso, seria de todo bom que, no momento em que eu estou ali montando o meu contrato de sociedade, a cláusula compromissória não seja a cláusula da meia-noite, né, a midnight clause, né, depois que já está tudo pronto, eu recorto e colo e coloco qualquer cláusula. Acho que a cláusula compromissória societária já merece uma redação mais atenciosa e, sobretudo, para compatibilizar a realidade daquela sociedade. Um último tema, antes de encerrar e me colocar à disposição dos senhores para eventuais perguntas, é falar também da prática da arbitragem naquelas demandas de cunho coletivo. Quando eu falo de cunho coletivo, estou aqui talvez cometendo um impropério sob o ponto de vista do direito processual, não estou falando das ações coletivas, eu estou falando das ações de interesse coletivo. Vamos dar um exemplo, uma anulação de assembleia de uma SA.
Nós sabemos que a anulação dessa Assembleia, ela é de interesse de todos os acionistas, e mais do que isso. A coisa julgada no âmbito dessa demanda, seja ela judicial, seja ela arbitral, fará coisa julgada para além daquelas partes, para abranger todos os acionistas. O mesmo problema que nós já enfrentamos no Poder Judiciário, já que o Poder Judiciário, por via do Superior Tribunal de Justiça, tem entendido que esse é o típico um típico litisconsórcio uniforme, ou seja, a decisão sempre será idêntica para todos, mas não necessariamente eu deverei citar todos os acionistas. Na arbitragem ganha importância como é que eu vou comunicar a existência dessa ação aos demais acionistas. Nós ainda não temos nos centros de arbitragem regulamentos próprios para tratar dessa questão, mas me parece que a solução de fazer uma comunicação a todos os acionistas da existência da demanda arbitral, facultando a esse acionista comparecer desde o primeiro momento na arbitragem ou no curso dela como assistente, me parece ser algo absolutamente indispensável para assegurar a validade daquela sentença arbitral. Veja que quando eu tiver uma multiplicidade de acionistas comparecendo, ganha importância temas que não são da arbitragem no direito societário, mas da arbitragem quando há uma pluralidade de partes. Eu estou falando das arbitragens multiparte e como é que fica a eleição do árbitro, né? Com quem é que vai poder eleger o árbitro, quando houver divergência na eleição do árbitro. E aqui fica a minha lembrança aos senhores que nós temos solução para isso nos regulamentos de câmaras brasileiras, como a Camargo, e em câmaras estrangeiras, como a CCI, que diz que no caso de arbitragem multiparte, em que as partes não conseguem eleger os árbitros, ninguém elegerá o árbitro e caberá à instituição a indicação do árbitro, garantindo assim a independência e imparcialidade do árbitro e, sobretudo, assegurando que, se não puderem todos eleger o árbitro, ninguém escolherá e nós manteremos ali a isonomia do curso da arbitragem. Me parece, portanto, que a arbitragem no direito societário, a par de exigir outras reflexões, eu diria aos senhores que, se deixasse, eu me estenderia aqui com bastante prazer, porque é um tema que tem a cada dia me trazido novos questionamentos. Mas eu posso dizer aos senhores que a arbitragem no direito societário no Brasil hoje tem um marco legal absolutamente claro, doutrinário absolutamente seguro e, sobretudo, uma prática pelos advogados da área societária que tem demonstrado como a arbitragem pode ajudar a realidade societária, de novo, por aqueles motivos do início da minha exposição, por uma questão de economia, sob o aspecto econômico, de confidencialidade, de celeridade, de especialização do julgador, mas, sobretudo, a arbitragem não como algo do advogado, mas como algo do investidor, que traz a arbitragem para a equação do seu custo de transação, assegurando que o seu capital, se estiver em conflito, terá uma solução rápida e, sobretudo, eficaz daquele conflito societário, implicando investimento superior ou desinvestimento. Eu queria, mais uma vez, agradecer muito o convite que me foi feito pelo Joaquim Muniz, pela OAB do Rio de Janeiro. É um prazer, sobretudo sendo mineiro, de estar no Rio de Janeiro, e também a OAB Federal por participar desse projeto, falando um pouquinho da minha experiência. Eu me coloco à disposição de vocês. Tá, os custos da... Ah, tá. A pergunta que me foi feita é em relação aos custos da arbitragem, a quem caberá os custos como regra. Quando nós falamos em custos da arbitragem, como regra, a arbitragem é querida pelas partes. O que quer dizer isso? Se as partes quiseram, elas devem financiar a arbitragem no momento em que ela ocorrer. E, a priori, com base na grande, para não dizer unanimidade
porque pode ser que eu tenha esquecido de algum regulamento, a grande maioria dos regulamentos nacionais e estrangeiros prevêem que as partes, ainda que uma tenha dado início à arbitragem, cada uma das partes vai colaborar com 50% dos custos da arbitragem, ainda que ao final os árbitros possam, pelo princípio da sucumbência, se as partes assim tiverem feito a eleição, dividir de forma diferente, uma parte vai ressarcir a outra. Quanto ao custo? Arbitragem de custo. Isso. Isso. Nós temos uma questão importante. A arbitragem, ela não existe um tabelamento, né? Nós estamos no âmbito privado. E cada centro de arbitragem tem ali a sua tabela de custos. É importante, eu digo isso aí como presidente de conselho deliberativo de um centro de arbitragem, a importância do momento da escolha de uma câmara de arbitragem, não apenas de conhecer os custos, mas de conhecer o próprio centro de arbitragem. Qual é o regulamento? Como é que se faz a escolha de árbitros? Se é por lista fechada, que me parece que aqui no Brasil não temos listas abertas, ou seja, não precisa escolher aqueles que estão na lista, e, sobretudo, quanto que é o custo. Né? Eu trabalho por trabalhar em um centro de arbitragem, constantemente em contato com os demais. É fácil hoje nós compararmos os custos das principais câmaras. Né? Se nós pegarmos as 5, 6 câmaras mais importantes do Brasil, nós podemos traçar o perfil daquela que tem aptidão para conflitos de menor valor, de maior valor. Agora, não tenhamos dúvida, aquilo que disse quando falei dos custos, e até sugeri um fundo social para arbitragem, social societário, para a gente não confundir com a política pública, mas quando nós falamos do fundo societário, a arbitragem é mais onerosa, né? Eu vou ter maior dispêndio. E, portanto, tratar aí um custo adicional para um árbitro único, por exemplo, de 50 a 60 mil, já onera qualquer das partes com 30 mil, além daquilo que ela gastaria no Poder Judiciário, né, para que a gente possa ter uma ideia. E esse valor de 50 a 60 mil numa arbitragem que não supere os 800 milhões de reais. Então, são custos que não são baratos, e a opção pela arbitragem no direito societário, na minha opinião, não pode ser tratado com fórmula única, como panaceia. Eu tenho vários... Sim, eu tenho por hábito, inclusive em vários contratos de sociedade, da qual tenho oportunidade de intervir como advogado, como consultor, e vários deles eu defendo a utilização do Poder Judiciário justamente por esse fator. E a gente precisa ter tranquilidade para isso, para que a gente depois não tenha a arbitragem como um entrave para a solução da controvérsia. Não tem coisa pior para o advogado que o entrave ser o custo da arbitragem e não o mérito da arbitragem, isso é muito ruim. Tá? Mais alguma questão? Então, por favor. Como é que está sendo? Ah, tá. Bom, a pergunta é como... Como é que... Deixa eu só colocar para fins da gravação, a pergunta é de como é que as sentenças arbitrais, regra geral, têm sido recebidas pelo Poder Judiciário. A primeira questão que parece ser importante a gente ressaltar, que a partir de 96... Isso, a partir de 96 no Brasil, não há necessidade de homologação de sentença nacional para que ela tenha valor. No que diz respeito à parte que perdeu, nós sabemos que a arbitragem não tem direito a recurso, ou seja, revisão de mérito pelo Poder Judiciário. Cabe à parte, se entender que houve uma violação do devido processo legal, não estou falando da má aplicação do direito ao caso concreto, ou aplicação do direito contra ela, né? Mas se ela entender que houve violação ao seu direito de prova, ao seu direito de argumentação, houve prevaricação do árbitro, o árbitro extrapolou do objeto da cláusula compromissória, ela poderá ir ao Poder Judiciário, ela tem 90 dias para fazê-lo, chama-se ação anulatória, em tudo parecido com a ação rescisória. A diferença é que o juízo competente não é o tribunal segunda instância como a rescisória, mas sim o juiz de primeiro grau, aquele que seria competente para julgar a demanda se ela não tivesse entregue aos árbitros. No que diz respeito à jurisprudência,
Recentemente, o Comitê Brasileiro de Arbitragem fez um trabalho muito interessante, em parceria com a Fundação Getúlio Vargas, de fazer uma varredura da jurisprudência arbitral brasileira. E quando nós falamos de jurisprudência arbitral brasileira, são daqueles casos de arbitragem que foram parar no Poder Judiciário, o que já são, de alguma forma, uma jurisprudência que precisa ser olhada com carinho, porque não são todos os casos de arbitragem que lá foram. E o que se percebeu é que o Poder Judiciário tem uma sensibilidade muito grande com a arbitragem. O Poder Judiciário tem sido um parceiro da arbitragem com forma de solução de controvérsia, e as decisões que anulam sentença arbitral são decisões que, quando nós chegamos ao mérito, são decisões arbitrais que não deveriam ficar de pé mesmo, né? Mas a grande maioria das decisões que a gente tem visto é de rejeitar a demanda anulatória quando o objetivo da parte não é um vício processual, mas sim reverter aquilo que não lhe foi favorável. Enfim, alguns dizem, Marcelo, mas uma instância só, eu às vezes fico com aquela máxima de um advogado mais experiente que diz que ele não sabia quem errou primeiro, na opinião dele, foi o Supremo Tribunal Federal, quando virou a causa que ele vinha ali com êxito até aquele momento. Então, me parece que a questão do recurso não vai garantir que eu tenha uma melhor ou pior prestação jurisdicional. No meu caso, quando nós falamos de arbitragem, nós precisamos escolher árbitros capacitados e saber que aquilo é litígio e vai desagradar alguém, certamente, né? Ok? Senhores, muito obrigado. Eu me coloco, por favor. Não existe o site do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que tem ali informações sobre arbitragem, fala também sobre câmaras de arbitragem, e existe aí na internet, as câmaras, todas elas têm sites, né? As principais câmaras de arbitragem, elas têm, de alguma forma, sido citadas em qualquer trabalho que se faça sobre arbitragem, estatístico e tudo. As 5, 6 câmaras que têm hoje os principais casos têm sido tratadas assim. Eu prefiro não ficar listando alguma, que eu corro o risco de cometer alguma injustiça e falar primeiro daquela que eu sou presidente do conselho, obviamente. Tá bom? Muito obrigado.